Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu quero convidar vocês a abrir o módulo de vocês de matemática na página. Vamos lá, vamos abrir o módulo de matemática na página. No último capítulo de matemática, figuras geométricas espaciais. As figuras geométricas, né? Nós já estudamos algumas. As formas geométricas: triângulo, quadrado, círculo, octágono, losango, heptágono, decágono. E agora nós vamos estudar as figuras geométricas, os poliedros e os não poliedros. Vamos lá. Abrindo o livro de vocês aí na página 146, tem um breve conceito e uma breve explicação de o que são poliedros e são não poliedros. Vamos lá. Poliedros e não poliedros. A professora levou alguns objetos para representar figuras geométricas espaciais na sala de aula. Imagine eu leve alguns objetos para representar algumas figuras geométricas espaciais para vocês. E a gente vai ver a diferença dos poliedros para os não poliedros, é aqueles que rolam e aqueles que não rolam. Vou dar um exemplo. Se eu tivesse em minhas mãos esse material aqui, essa caixinha de remédio aqui, se eu colocar ela numa área assim, ela não vai rolar, tá? Ela vai até, né, virar, mas ela não tem a capacidade de rolagem como se eu colocasse um rolinho de papel higiênico ou um pedacinho de cano, por exemplo. Porque o pedaço de cano ou rolo de papel higiênico, ele ia rolar com mais facilidade. E essa caixinha não. A possibilidade maior é dela ficar assim, ó, parada. Porque ela não tem um formato como se fosse uma esfera, uma bola. Tá? Esses elementos, como essa caixinha, que não podem rolar, essa caixa é um elemento retangular, mas também pode ter um elemento triangular, quadrado. Eles não rolam. Esses que não rolam são chamados de poliedros. Eles não rolam. Os poliedros são aqueles que não rolam. E outros objetos como esse rolinho, por exemplo. Esse rolinho, ó, ele rola, certo? Deixa eu mostrar aí pra vocês. Ó, ele rola. Se eu colocar minha mão aqui, ele vai rolar, porque ele tem um formato esférico, circular. E esse aqui é um não poliedro, porque são aqueles que, dependendo da posição em que são colocados, eles podem rolar facilmente, certo? Aí no módulo de vocês tem um exemplo, uma sala de aula, na página 146, uma sala de aula onde tem o birô do professor, da professora. De um lado os que rolam e do outro lado os que não podem rolar. Ou seja, os poliedros e os não poliedros. Certo? Para vocês evidenciarem isso que nós estamos falando aqui nessa aula, vocês podem fazer o teste com alguns objetos semelhantes a esses dois que eu usei para exemplificar para vocês o que são poliedros e não poliedros. Certo? Vamos lá. Tem uma explicação no módulo aí abaixo, nessa barra amarela, já no rodapé da página, e diz assim: as figuras geométricas espaciais que possuem apenas partes planas são conhecidas como poliedros. Aqui, ó, essa figura, esse objeto, ele possui apenas partes planas. E as figuras geométricas que possuem ao menos uma parte arredondada, como esse daqui, né, arredondado, são os não poliedros. Por isso que os não poliedros rolam e os poliedros não rolam, porque as partes dos poliedros são retas e dos não poliedros são arredondados, permitindo eles fazerem um movimento semelhante ao de um pneu.
certo? Vamos lá. Se a gente pegar o nosso módulo e virar para a página 147, nós vamos ver de forma mais clara alguns exemplos de poliedros e não poliedros. Também tem um exemplo muito importante no módulo, e é uma pilha. Se eu pego uma pilha, dessas pilhas que a gente usa para colocar em relógio, para colocar em relógio de parede, né? Para colocar no controle da TV, enfim. Essa pilha é um exemplo, uma pilha comum é um exemplo de um não poliedro, porque ela tem as partes circulares, arredondadas, e vai permitir que ela role. Então ela é um não poliedro. Já se a gente for pegar um outro objeto bem semelhante, uma função muito parecida com a da pilha, como a bateria de um celular, ela é achatada, é quadrada, então ela tem faces planas, o que não permite que ela role. Logo, ela se constitui como uma figura denominada poliedro, porque tem as faces retas e não rolam, certo? Aí, a partir dessa explicação que eu dei para vocês aqui agora, vocês vão responder o exercício da página 148 do módulo de vocês. O módulo 1, página 148, até a página 149, certo? Ela está falando exatamente de poliedros, não poliedros, eles rolam, aqueles e não rolam, tá bom? Quando vocês chegarem na página 150, a gente vai começar a falar de prismas e pirâmides. Mas essa aula não é para agora, tá? Essa aula da página 150, nós só vamos dar continuidade na terça-feira. Em mais uma videoaula eu vou estar disponibilizando para vocês aqui na plataforma, certo? De matemática, essa semana vai ser somente os poliedros e os não poliedros. E só para a gente dar uma relembrada, nós já estudamos lá atrás, eu mandei pelos pais de vocês, hoje, uma atividade de figuras geométricas. Lá tem hexágono, pentágono, losango, quadrado, retângulo, heptágono, decágono, para que vocês relembrem e possam associar, perceber neles, identificar se eles representam mais imagens de figuras e são poliedros ou não poliedros. É uma atividade bacana e vai com caça-palavras que eu tenho certeza que vocês vão adorar, certo? Uma boa aprendizagem. E qualquer dúvida, vocês vão deixar aqui embaixo, ó, nesse balãozinho do comentário da plataforma, certo? Um abraço. Voltei, gente. Continuando a nossa aula, nós também temos aula hoje de arte, né? De arte. Então, na aula de arte, nós vamos estudar o capítulo 1, que mesmo sendo o primeiro capítulo do módulo, nós ainda não havíamos estudado, porque nós iríamos fazer uma aula prática no laboratório. Infelizmente, diante das circunstâncias que nós estamos passando, dessa pandemia, não vai ter como nós fazermos isso no laboratório, mas jamais nós poderemos deixar de fazer essa atividade, certo? No capítulo 1 de artes, ele vai falar sobre o barro, um elemento natural que por muito tempo fez parte da vida talvez de nossos avós e de muitos familiares nossos, ou talvez ainda hoje possa ser percebido nas nossas casas, nas casas de nossos avós, parentes, amigos, em algum utensílio que tenha por lá. Seja um enfeite, seja uma panela, alguma coisa que traz para a gente uma remanescência, ou seja, uma lembrança de como o barro era útil no passado, certo? E aqui nós temos alguns exemplos de louças cerâmicas, tanto nacionais quanto de outros países. Aqui no Brasil, mais precisamente, o barro ele era muito utilizado por nós nordestinos, né? O sofrimento do povo nordestino e as dificuldades de progresso chegasse até aqui, fizeram com que nós desenvolvêssemos essa criatividade e pudéssemos explorar de forma mais forte o uso do barro, fazendo panelas, enfeites, coisas para decorar a nossa casa e também utensílios de uso diário, certo? Então aí vocês vão ver na página, a partir da página 6, muitos exemplos de como o barro era utilizado na fabricação de cerâmicas e de enfeites. E vocês vão responder o exercício da página 8, é um exercício muito fácil, né, só de FU. F
as peças de cerâmica e são figurativas. E U para as que são utilitárias, ou seja, elas que são utilizadas no dia a dia, para algum processo diário da cozinha e de alguns outros espaços de nossa casa. Tá bom? E vamos continuar a leitura da página 9 até a página 10. Essa atividade da página 10, vocês vão fazer aí em casa, com a ajuda dos pais de vocês ou de alguém que mora com vocês. Vocês vão, a partir de um pouco de argila, vão participar dessa aventura muito ligada à nossa história e vão construir alguma coisa com o barro, certo? Conto com vocês, não deixem de fazer a atividade. Espero que vocês tenham uma experiência maravilhosa trabalhando com barro, tá? Não esqueçam de depois mostrar para mim o que foi vocês fizeram com o barro, tá certo? Um abração e dúvidas, já sabe, como eu já falei há pouco tempo, no balãozinho aí embaixo, na plataforma, você vai clicar lá e vai deixar seu comentário. Professor, tive dúvida nisso e eu já vou lá e te respondo, tá certo? Um abração.